Olá, fazemos parte do projeto de extensão Educação em Ação, a Universidade vai à Escola, do Centro Universitário SESMAC. Meu nome é Maria Cioli e junto com a Laís Vanderlei, sob a orientação da professora Sônia Ferreira, vamos conversar um pouco sobre cárie dentária com vocês. Antes de começarmos, que tal conhecermos nossos mascotes? Esses são o Edu e o Cadu, nossos companheiros, desde a escola até a graduação. O que vamos apresentar durante o vídeo? A biologia, que engloba a anatomia dental, a composição química da estrutura dental e a dentição descida e permanente. A cárie dentária, o que é, como ela é causada e quais são as formas de prevenção. O processo bioquímico da cárie e o uso dos fluoretos. O que são os dentes? São estruturas mineralizadas e as mais duras do organismo. Encontram-se implantados nos alvéolos dos maxilares superior e inferior. São estruturas que realizam a mastigação e auxiliam a articulação de sons e palavras. A parte superior e visível do dente é chamada de coroa e apresenta diferentes formatos de acordo com a função que o dente possui. A raiz não pode ser vista. Os dentes são protegidos e sustentados por três estruturas: gengiva, ligamento periodontal e osso alveolar. De forma estrutural, existem três camadas importantes para observarmos nos dentes: o esmalte, a dentina e a polpa. O esmalte dental é a camada mais externa do dente e é considerado o tecido mais duro de todo o corpo humano. O material que constitui o esmalte tem como principal componente cristais de hidroxiapatita, que é a forma cristalizada do fosfato de cálcio, e eles são encontrados tão firmemente reunidos que lhe dá uma aparência semelhante à de vidro. O esmalte é translúcido. Além disso, ele é acelular, avascular e sem inervação. Durante o período de mineralização, ele sofre a inclusão de contaminantes, especialmente nas suas camadas mais externas, que podem substituir o cálcio ou o fosfato e a hidroxila. Esse processo é chamado de maturação pós-eruptiva. O mineral do esmalte ele não pode ser considerado hidroxiapatita pura, mas hidroxiapatita biológica. O esmalte dentário é predominantemente composto por minerais, sendo o principal componente a hidroxiapatita. A dentina constitui a massa principal do dente e lhe dá a forma geral. Ela é caracterizada como sendo um tecido duro, com túbulos em toda a sua espessura. Está localizada logo abaixo do esmalte do dente. Na dentina, existem canalículos que atingem a polpa do dente. Como tecido vivo, contém células especializadas, que são os odontoblastos, e substâncias intercelulares. Ela possui um menor conteúdo mineral e maior conteúdo orgânico em comparação ao esmalte. A sua composição orgânica é semelhante ao esmalte, cristais menores e mais espaçados, garantindo maior área de superfície e reatividade e maior conteúdo de carbonato, ou seja, ela é mais solúvel. A composição orgânica possui 90% de colágeno na sua função estrutural e 10% de proteínas não colágenas. Esse gráfico mostra o pH do biofilme em função do tempo, toda vez em que comemos um açúcar. O pH bucal é próximo do neutro, e toda vez que se come um açúcar, em poucos minutos ele atinge o 5,0, e depois a saliva rapidamente consegue diluir esses ácidos. O pH crítico para dissolver a dentina é de 6,5, e para dissolver o esmalte é de 5,5. Como decorrência disso, a dentina começa a se desmineralizar, muito antes do esmalte, e fica por mais tempo sendo mineralizado. Fica 40 minutos abaixo do pH crítico, até que a saliva consiga tamponar esse pH. Já o esmalte só fica 15 minutos. Isso explica porque a lesão da cárie atinge primeiro o esmalte do que a dentina. A polpa é a camada mais interna e apresenta vasos sanguíneos e nervos. É por isso que cáries profundas causam muita dor. Os primeiros dentes, eles surgem por volta de 6 meses de vida. Esses são os famosos dentes de leite, mais corretamente chamados de dentes descidos. Essa dentição é constituída por 20 dentes. Por volta dos 5 anos de idade, essa primeira dentição começa a ser trocada por uma dentição permanente. Essa fase é conhecida como a dentição mista, pois inclui o período em que a criança possui dentes de leite e definitivos ao mesmo tempo. Apesar de começar cedo na vida da criança, a formação dos dentes definitivos completa-se apenas na fase adulta, entre 18 e 21 anos. Essa última dentição, quando completa, é formada por 32 dentes. E o que é a cárie? Ela é uma doença biofilme açúcar dependente, gerada por bactérias presentes na boca, que são responsáveis por transformar os alimentos, principalmente o açúcar e o amido, em ácidos, formando a placa bacteriana que se adere ao dente,
causando a desmineralização do esmalte. E como ela é causada? A cárie ela pode ser considerada como um processo multifatorial, ou seja, para a instalação da doença é necessária a interação de vários fatores, como o hospedeiro, que geralmente é o dente e a saliva, a microbiota, que é a placa bacteriana, o substrato cariogênico, que são os carboidratos fermentáveis presentes na dieta, e o fator tempo. A bactéria Streptococcus mutans é considerado o principal agente associado com o início e a progressão da lesão cariosa. E por que os alimentos cariogênicos interferem na saúde dos dentes? Bom, os alimentos cariogênicos, eles alteram o pH da boca, especialmente da saliva, por causa do processo de fermentação. As bactérias utilizam o açúcar e formam produtos ácidos, o que induz o processo de desmineralização do dente. E o que pode acontecer se a cárie não for tratada? Bom, deixando de tratar a cárie, não é só a estética que fica comprometida. Além de correr o risco de infecções em dentes vizinhos, ainda podem ocorrer problemas de saúde em diversos órgãos. Isso porque as bactérias podem cair na corrente sanguínea, passando a circular por todo o corpo. Além disso, a doença pode evoluir e afetar a polpa, causando infecção e até mesmo a perda do dente. Qual o papel do pH na formação da cárie e o que são os processos de desmineralização e remineralização? O pH da boca, em geral, fica em torno de 6,5 a 7, ligeiramente ácido a neutro. Os alimentos cariogênicos aumentam a liberação de íons H+, tornando o pH ácido, que interfere no processo de desmineralização e remineralização do dente. O esmalte dentário é composto, em sua maioria, pelo mineral fosfato de cálcio, que se organiza na forma de cristais de hidroxiapatita. O pH crítico, em estado ácido, é fundamental para o aparecimento da cárie, no processo de desmineralização. Nesse slide, temos representados a hidroxiapatita e a fluoroapatita, que só é formada na presença de fluoreto da saúde bucal. E o que é o processo DESRE? Bom, a desmineralização e remineralização do tecido depende do pH e da saliva. O processo de desmineralização ocorre quando o dente perde íons cálcio para a saliva. Qualquer açúcar que seja fermentável, como por exemplo a frutose ou a sacarose, ele pode ser metabolizado pelas bactérias presentes no biofilme, como demonstrado nesse esquema. Todas as vezes que comemos açúcar, essas bactérias metabolizam o alimento e produzem ácido, que baixam o pH da boca e causam a perda da hidroxiapatita dos dentes, processo conhecido como desmineralização. No entanto, esse processo é naturalmente revertido. A remineralização ela ocorre quando o dente recebe íons cálcios da saliva. Esse processo acontece todos os dias naturalmente, e a composição presente na saliva devolve os íons de hidroxiapatita para os dentes. Esse processo ocorre de forma mais eficiente com a presença da fluoroapatita, reduzindo a desmineralização e potencializando a remineralização. Por exemplo, se existe a ausência do fluoreto e a dissolução mineral, ocorre uma perda mineral máxima. Já se o fluoreto está presente, ocorre a precipitação simultânea de minerais, causando menor perda mineral. Na remineralização, ocorre basicamente o mesmo processo. A saliva naturalmente precipita a hidroxiapatita e repõe parcialmente o mineral perdido. Se houver a presença do fluoreto, além da precipitação mineral parcial da hidroxiapatita, também ocorre a formação de fluoroapatita. Ao invés de só repor um, repõe os dois, potencializando a remineralização dos dentes. Prevenir a cárie com o uso de fluoretos. O flu trabalha no processo de desmineralização e remineralização, que ocorre naturalmente na boca, eliminando algumas bactérias e impedindo a multiplicação das mesmas. Existem vários meios para o uso do fluoreto: os coletivos, os individuais, os profissionais e os associados. Os meios coletivos atingem toda a população, com base na ingestão diária de baixas concentrações de fluoreto através da água. Os meios individuais, que são os principais fatores de proteção no controle da cárie dentária. Atualmente, uma das formas mais amplas de utilização do flúor é o emprego de dentifrícios fluoretados, sendo a substância mais importante presente no creme dental, aumentando o efeito de escovação mecânica sobre o controle da cárie dentária, tanto no esmalte quanto na dentina. O uso máximo permitido para o uso do flúor é de 1.500 ppm e o mínimo é de 1.000 ppm. A ação mecânica decorrente da escovação dificulta a instalação de micro-organismos e deve ser realizada pelo menos 2 vezes ao dia após cada refeição,
com o uso do fio dental. O creme dental também é parte fundamental, pois além de ajudar na remoção da placa bacteriana, adiciona íons OH- e forma cristais de fluorapatita e hidroxiapatita fluoretada, aumentando a resistência do dente. As aplicações tópicas de flúor realizadas no consultório apresentam uma concentração mais alta de flúor do que de presente na água e em cremes dentais e bochechos. É um procedimento preventivo que tem como objetivo fortalecer os dentes que apresentam médio a alto risco de cárie. A aplicação pode ser feita na forma de gel ou espuma, através de moleiras ajustáveis, deixando o flúor em íntimo contato com a superfície dental, num período de 2 a 4 minutos. A associação dos meios é a junção dos 3 outros processos: o uso da água fluoretada, a escovação com creme dental com flúor e a ida ao dentista para uso profissional do flúor. Nós separamos algumas curiosidades e dicas de prevenção sobre a cárie dentária. A primeira delas é: evite fazer várias refeições contendo açúcar em um curto espaço de tempo, pois quando ingerimos açúcar em uma frequência exagerada, desequilibramos o processo de desmineralização e remineralização, mantendo uma acidez no meio bucal e favorecendo o aparecimento de cáries. Escovar os dentes com força é prejudicial e não deixa os dentes mais limpos. Colocar muita força durante a escovação não garante a remoção completa da placa. Pelo contrário, normalmente, quem escova os dentes com muita força escova muito rápido e não garante uma boa higiene. Além disso, o excesso de força pode causar desgaste do esmalte dentário, sensibilidade e lesões na gengiva. A higienização noturna é a mais importante. No período da noite é quando devemos dar uma atenção maior à higiene bucal, pois quando dormimos temos uma diminuição do fluxo salivar e com isso perdemos quase toda a ação protetora da saliva, que é o processo de remineralização. Os antibióticos não causam cárie. Alguns antibióticos apresentam sacarose em sua composição, com a intenção de ter seu sabor mais agradável. Isso pode causar uma acidez que provoca a desmineralização do dente. Porém, quando realizada a correta higiene bucal, o risco de cárie é inexistente. Por fim, o tempo cura tudo, menos a cárie. Se não for tratada, a cárie pode atingir a dentina ou até mesmo a polpa, provocando dor e sensibilidade. Além disso, pode afetar a mastigação, digestão e, em estágios avançados, pode causar infecções mais severas ou até causar a perda do dente. Você gostou do nosso conteúdo? Segue a gente no Insta e não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!